Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre pensamento sistêmico, nosso quadro Café com Visão. Pensamento sistêmico na hora do café. Basicamente é isso. E hoje eu, Fabrício Nogueira, minha colega Marcela Barros, vamos falar de um tema muito interessante. Visão sistêmica perante a equipe e suas regras ocultas. Regras ocultas, Marcela, o que é isso? Que delícia de assunto, hein? Olha só, pense comigo. Quantas equipes nesse momento estão sobrecarregadas e sendo movimentadas por dinâmicas que às vezes nem elas percebem que estão sendo movimentadas. E quantas vezes, Fabrício, a gente observa essas equipes sobrecarregando a sua liderança na solução de problemas que muitas vezes são problemas recorrentes, buscando-se sempre as mesmas soluções diante de um cenário tão complexo que é o cenário que a gente vive hoje dentro das empresas. Marcela, me fala de negócio de regras ocultas, como é que é isso? Quando a gente faz parte de um quadro dentro de uma empresa, por exemplo, a empresa ela já nasce com uma cultura, né? Ela vai desenvolvendo essa cultura ao longo do tempo. Mas quando as empresas são criadas, elas necessitam do primeiro passo, que são os clientes, e elas precisam de uma equipe, que são pessoas para girar e movimentar essas empresas. Acontece que ao longo do tempo, Fabrício, a gente observa que algumas regras são expostas. Por exemplo, quando um novo colaborador entra lá na sua empresa, geralmente você senta com ele, passa o que funciona, faz um descritivo de função, não é assim? Diz o que pode, o que não pode, as regrinhas de boa convivência. Porém, existem por trás dessas cortinas, nos bastidores dessas dinâmicas nas empresas, muitas regras ocultas que não são mencionadas ou não são compartilhadas. E muitas delas, às vezes, não são ainda tomadas de consciência nem do próprio dono, nem dos gestores das organizações. Eu gosto muito de usar um exemplo, Fabrício, que é quando um novo colaborador chega na empresa. Esse colaborador chega, ele geralmente é bem recebido pelos colegas, não é assim? Passa-se algumas explicações, faz-se a integração desse novo colaborador, e esse novo colaborador geralmente ele chega cheio de ideias e observando coisas que às vezes o colaborador antigo já não consegue percebê-las, não é assim? É comum. E geralmente quando esse novo colaborador traz novas ideias, novas possibilidades, geralmente ele está usando o que a gente chama de uma visão sistêmica, utilizando naquele momento, sem perceber, um pensamento, desenvolvendo um pensamento sistêmico complexo, certo? Quando esses colegas mais antigos recebem esse novo colaborador, qual é a tendência dessa equipe? Muitas das vezes fica um pouco retraída, né? Com a Retrai, novidade, né? gera resistência em cima desse novo pensamento, dessa nova abordagem. E geralmente essa equipe antiga, essa equipe que recebe o novo colaborador, tenta impor ou tenta desmotivar esse novo colaborador com base nessas dinâmicas e regras ocultas. Olha, isso não se faz na empresa. Olha, não vai por esse caminho porque aqui não é permitido. E essa nova ideia sua pode acabar com ela, porque aqui isso não acontece, não é assim? É desse jeito que acontece. Com isso, nós passamos a barrar essa visão mais sistêmica, pressionando para um modelo mais cartesiano, que é aquele modelinho comum, que as pessoas se sentem mais seguras, mais confortáveis, não é assim? Com isso, a gente observa o quê? Que quando a gente busca desenvolver essa maturidade profissional dentro dessas equipes, não só para quem chega, mas para quem está, isso precisa ser constante, Fabrício, a gente está dando oportunidade para que todos cresçam. Não só a liderança que fique responsável com aquele peso de resolver todos os problemas, mas permitindo com que a equipe também tenha condições de enxergar esses cenários. Não é assim? É desse jeito. Muito bem, Marcela. Então, de posse desse conhecimento, dessas regras ocultas que acontecem na grande maioria das organizações, então deve acontecer, no meu ponto de vista, o fato de
muitas vezes a equipe tenta resolver os mesmos problemas de uma maneira muito simplista, que é procurar fora, pesquisando em outras situações e não para entender o seu histórico de conhecimento, não é isso? Os mesmos problemas acontecem repetidamente e o que o colaborador faz repete um padrão, que é tentar buscar fora da empresa, ou através de uma capacitação, por exemplo, ou através do Google, situações rotineiras no dia a dia. Esse comportamento se repetindo, né? Lembrando o pensamento linear cartesiano. É assim que acontece? Sim. Se a gente parar para observar a quantidade de capital humano, né, que nós temos dentro da organização, quanto know-how nós temos que nem 10% de aproveitamento as empresas ainda não conseguiram obter. E isso impacta diretamente na produtividade, efetividade. Então, há-se um modelo ainda muito tradicional, engessado, de que para buscar soluções há sempre se buscar o novo. O que ainda não foi feito, perde-se muito tempo nisso, né? Quando a gente para observar o tamanho da bagagem que se tem dentro dessas organizações, somando pessoas e pessoas e pessoas, a gente para ver que muitos desses problemas poderiam ser evitados e boa parte deles poderiam ser resolvidos muito mais rápido, somente com o conhecimento e a bagagem que cada um traz. Olha o tanto que isso aceleraria os resultados e aumentaria a produtividade, hein, Fabrício? Muito bem, eu concordo plenamente. Eu vou citar um exemplo, levando em consideração a autora Brené Brown, que é uma autora que eu gosto muito, que ela cita a vulnerabilidade gera conexão. Porque eu vou falar de problemas que acontecem na minha empresa, com a minha equipe, muitas das vezes uma situação que era para ser aproveitada, não, a gente sai buscando, pesquisando situações fora para tentar resolver problemas que já aconteceram. Isso é muito comum, né? Porque a tentativa de se evitar erros e de transparecer uma perfeição ainda é muito grande. Exatamente. Então foge-se muito dessa vulnerabilidade toda, que é o que parece que o papel do líder busca a todo custo não demonstrar, né, Fabrício? Bem comentado sobre o líder, né? A responsabilidade de aprofundar no pensamento sistêmico não é só do líder, você concorda, Marcela? Com certeza. O grande objetivo desse bate-papo nosso é citar que cada colaborador tem o seu papel no conhecimento dessas regras ocultas e, de certa forma, entender que essa zona de conforto, desse mundo oculto, dessas regras que acontecem todos os dias, ela precisa ser quebrada, precisa ser transmutado, porque senão, já aconteceu comigo aqui, muito comum, a gente contrata novos colaboradores dentro do departamento, esperando que as novas ideias apareçam, e dá um tempinho, assim, alguns dias, o comportamento começa a ficar bem parecido, sem ninguém precisar explicar nada, né? Então, de certa forma, a responsabilidade de sair dessa zona de conforto, de certa forma, aprofundar no problema, entender a causa dele, ao contrário de focar apenas na solução, é uma responsabilidade também da equipe. Com certeza. E não apenas do seu líder, né? E desenvolver comportamentos de que o que gerou a criação ou a reincidência daquele problema. A tendência de sair desenfreadamente buscando solução e o foco somente na solução, muitas vezes faz com que a gente esteja resolvendo problemas que já foram resolvidos, recriados e viraram um looping ali dentro dessa empresa. E isso, o que é o mais perigoso, Fabrício, é que por esses problemas se tornarem tão recorrentes, isso acaba virando uma ilusória função. E muitas vezes você acaba contratando um profissional para cumprir aquela determinada função, que boa parte dos casos é somente problemas recorrentes por conta de alguém não ter conseguido enxergar ainda soluções. Olha que fantástico isso. Fantástico. Então podemos entender que o líder tem um papel importante nesse processo
de tentar, de certa forma, entender comportamentos repetitivos, quebrar esse ciclo vicioso e trazer a equipe para próxima para entender esse processo e auxiliar nesse processo. É isso? É isso que você está falando? Trazendo essa equipe, mostrando que essa equipe tem também condições e habilidades de aprimorar e expandir uma visão mais sistêmica, enxergar o todo. Não só o líder assumir esse peso, mas ele trazendo, né? E eu acho que uma das formas mais fantásticas de conexão com essa equipe é através da vulnerabilidade. E quando a gente fala de vulnerabilidade, nós não estamos falando de fraqueza ou de insegurança. Vulnerabilidade requer coragem, já dizia Brené, né, na sua temática, e para que você consiga demonstrar que não há necessidade de tamanha perfeição. E quando o líder se mostra cada vez mais humanizado, ele conecta com essas pessoas. E aí é muito mais fácil dessas pessoas também desenvolverem uma visão mais macro. Muito bem, é isso. Muito fantástico, muitas coisas vêm à tona. Para finalizar, Fabrício, muito importante uma atenção não só do líder, mas como profissional, de observar mais essas dinâmicas e essas regras que estão movimentando a sua equipe, e o líder também desenvolver um pouco mais a vulnerabilidade, compreendendo que se requer coragem e que é algo que todo mundo pode buscar desenvolver, que faz toda a diferença. Concordo, isso aí. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Em breve, mais um Café com Visão sobre temas variados dentro do universo do pensamento sistêmico complexo e constelação organizacional. Até Obrigado. a próxima.